Uma palavra de paz vem hoje ao município de Aracoiaba. Mais uma vez estamos aqui juntinho da natureza, aqui na beira do lago, no sangradouro da barragem João Correia. Uma palavra de paz chegando para você. Estamos hoje aqui juntinho da natureza para partilhar a palavra de Deus, o Evangelho deste domingo com você. Você pode tomar sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos do 20 ao 33. É o Evangelho de hoje, o Evangelho que será lido nas missas do dia de hoje. Vamos acompanhar juntos, vamos meditar juntos com essa palavra de Deus, com essa palavra de paz. João, capítulo 12, versículos do 20 ao 33, com essa palavra nós vamos meditar. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira devia morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, trecho belíssimo do Evangelho de hoje, onde Jesus vai falando sobre a sua hora, a hora da sua morte, a hora da sua passagem, que no Evangelho de São João aparece como a hora de Deus revelar a sua glória, a hora da glorificação. O comecinho do Evangelho de hoje nos apresenta Filipe e André, dois discípulos de Jesus que vão apresentar a Jesus algumas pessoas que não eram judeus. Alguns não-judeus chegaram a Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Queremos conhecer esse Jesus. Então, Filipe com André levaram esses homens, essas pessoas, até Jesus. A primeira questão de hoje no Evangelho, a primeira pergunta que o Evangelho suscita na nossa vida é: nós, eu e você como cristãos, quantas pessoas nós já levamos a Jesus? Filipe levou esses não-judeus, esses gregos que vieram buscar Jesus, levou até Cristo. E nós, e você, quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas que tinham sede de conhecer a verdade e você indicou e evangelizou e fez com que Jesus fosse conhecido?
nós precisamos cada vez mais ser como Filipe, ser como o André e levar essas pessoas a Jesus. O Evangelho conta que André, ele levou o seu irmão Pedro a Jesus. O Evangelho diz que André, tendo conhecido primeiro, era discípulo de João Batista, tendo conhecido a Jesus, correu até seu irmão e foi chamá-lo para que também conhecesse, visse e experimentasse a força salvadora do Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira mensagem do Evangelho de hoje é essa. Vamos levar mais pessoas a Jesus, como Filipe e André levaram os não-judeus, os gregos, a Jesus. Depois, Jesus começa com o seu discurso, falando sobre a hora da revelação, a hora em que ele seria glorificado, a hora da cruz, a hora do sofrimento. E uma passagem muito interessante é que Jesus diz que está sentindo uma grande aflição. Mas aí ele pergunta para os discípulos, para si mesmo, dizendo: o que eu vou dizer? Será que eu vou pedir a Deus que me livre desse sofrimento? Que faça passar, que faça me livre, me liberte desta hora de dor? Não. Jesus, ele não pediu ao Pai que se livrasse, que tirasse aquele sofrimento, que a sua vida fosse um mar de rosas. Pelo contrário, ele enfrentou a sua dor, ele enfrentou a sua cruz. O Evangelho coloca uma oração de Jesus belíssima no Getsêmani, quando Jesus diz: Pai, se for possível, livra de mim, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer isso. Será que eu tenho que pedir para o Pai me livrar? Não. Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim ao mundo. Jesus veio ao mundo para completar a sua missão. Também hoje nós devemos nos questionar e nos perguntar, diante da dor e do sofrimento, nós devemos sempre ter a boa consciência de que muitas e muitas aflições e tribulações nós temos que enfrentar, nós temos que passar. Nós não vamos pedir a Deus que, num passe de mágica, tire o sofrimento da nossa vida, elimine a dor da nossa existência. Porque a dor, o sofrimento, a angústia, a aflição faz parte da vida humana. A aflição faz parte da nossa história humana. E Jesus diz no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. De Jesus, ele enfrentou a sua aflição, ele enfrentou o seu sofrimento, ele não fugiu da cruz, ele foi até o fim. E ele não se apegou à própria vida. Inclusive no Evangelho de hoje ele também diz: quem ama a sua vida não terá a vida eterna. Mas quem se desapega da sua vida, esse sim ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem se apega à própria vida e busca somente a si e para si, e quer somente que a sua vida seja repleta de bens, de bênçãos, de coisas boas, esse não está realmente no caminho do reino. Mas quem se desapega da sua vida, mas quem coloca em primeiro lugar o reino de Deus, quem busca a Jesus mesmo no sofrimento, quem estende a mão para o seu irmão num gesto de fraternidade que é contrário ao egoísmo do que busca só a si, do que se apega somente à sua vida, do que pensa somente nos seus problemas, quem faz isso, esse sim, saberá, estará no caminho da verdade. Porque muitas vezes é necessário morrer para si. Jesus diz, dá o exemplo do grão. Se o grão não cair na terra e morrer, ele continua um grão. Mas o grão que morre, ele brota e dá muitos frutos. Jesus, é claro, estava falando dele, mas também de nós. Nós não devemos nos apegar à nossa vida totalmente, preocupados somente conosco. Quando a gente morre um pouquinho para nós, para servir o irmão, também a gente produz muito fruto, produz muito mais vida na vida dos irmãos, na vida dos outros. A mensagem de hoje é esta, a mensagem de hoje é esse desapego. Em primeiro lugar, no início do Evangelho, para a gente lembrar, os discípulos de Jesus levam outras pessoas a Jesus. Nós também devemos fazer o mesmo. Em segundo lugar, Jesus passa pelo sofrimento e não tem medo da dor. Nós também devemos fazer o mesmo. E o exemplo do grão de trigo que Jesus dá também vale para nós. Devemos morrer um pouquinho para nós e ajudar os outros a ter mais vida. Estamos na Quaresma, é o tempo de penitência, tempo de oração, tempo de mortificação. Façamos isso. A prática do jejum, a prática da caridade, a prática da oração são maneiras da gente morrer um pouco para si, para estender-se
frutificando para os outros. Que essa palavra nos ajude a ser bons cristãos, bons discípulos, pessoas que acreditam verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus e que Ele, na cruz, nos salvou dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.